Mas eu gostaria de voltar a conversar com a professora Fernanda Manhota, a nossa analista de internacional. Professora, agora já faz quase aí um mês, faz mais de um mês, na verdade, que a guerra começou e agora começam alguns questionamentos de qual que é a explicação por trás de cada atitude de Vladimir Putin. A gente sabe que o leste da Ucrânia já tem uma tendência separatista e já se considera independente da Ucrânia. Por que Vladimir Putin avaliou que seria mais vantajoso para a Rússia, começar a invadir a Ucrânia, começar a fazer essa operação especial, como ele chama, e tomar conta dessa região leste ucraniana, uma vez que essa região, volto a repetir, já tem essa forte tendência separatista? Olha, Muri, existem algumas razões. Algumas são geopolítico e estratégico, né? Significa pensar que, do ponto de vista da fronteira, é a porção da Ucrânia mais próxima do território russo, inclusive a partir do qual a Rússia teve condições de criar uma operação por terra. Também a gente não pode esquecer que a Crimeia, desde 2014, já está sob ocupação russa e que foi o ponto de partida dos primeiros ataques, né? Tem uma questão aí de posicionamento geográfico que favorece essa incursão nessa direção. É uma região próxima da Ucrânia, mas que funciona como uma espécie de ilha, né? Então, isso favoreceu o ataque desse ponto de vista da estratégia militar. Além disso, do ponto de vista político, como você disse, é uma região que conta com grupos políticos separatistas pró-russos que não só se organizam, têm uma capacidade, uma capilaridade de mobilização nessas regiões, são minoria em relação à Ucrânia como um todo, mas expressivo grupo nessa porção do país em particular, e esses grupos também têm uma série de afinidades do ponto de vista identitário, né? São grupos que falam russo, que professam a religião ortodoxa, que se veem como alinhados ao Kremlin e por aí vai. Então, os russos, num primeiro momento, entenderam que fazia sentido iniciar a operação por aí, inclusive apresentaram como justificativa dessa incursão uma cláusula, né, que é muito pouco utilizada da ONU, que versa sobre legítima defesa. Se a gente voltar lá no dia da declaração de invasão, era sobre isso que os russos estavam falando. Eles estavam dizendo que há minorias russas na Ucrânia que estariam sendo perseguidas e, na medida em que são perseguidas, precisariam contar com o apoio, a salvaguarda, a defesa de alguém, no caso, os próprios russos. Só que, na sequência, embora esse tenha sido o discurso oficial, o que nós vimos foi uma incursão muito mais descentralizada, que afetou o território ucraniano como um todo, no primeiro dia já mais de 15 cidades, e que começou a avançar por outras partes do país, rumo ao território como um todo. De lá para cá, Muri, para resumir a ópera, o que a gente tem acompanhado é uma readequação do que parece ter sido a estratégia militar russa. De fato, começou concentrada, depois ambicionou chegar mais longe, em dado momento parecia muito crível a tomada da capital, mas as dificuldades que apareceram fizeram com que os russos, nesse momento, voltassem para a estratégia original. A gente está falando de dificuldades econômicas que vieram com as sanções, os russos não contavam com o bloqueio das suas reservas internacionais, a gente está falando de dificuldades militares. Houve vários relatos e notícias que nós falamos aqui na CNN sobre cadeia de suprimento, sobre equipamento defasado, problemas em avançar com tanques, né, e outras coisas, e por aí vai. E, claro, não se pode desprezar a resistência ucraniana, que foi maior e mais forte do que os russos presumiam. Existe muita gente na Rússia hoje debatendo se o Kremlin estaria mal informado, se os russos, de fato, optaram por não ir mais adiante por vontade própria. São algumas especulações, mas o fato é que a guerra começou de um jeito, parecia tomar outro caminho e agora volta a ter a cara que inicialmente ela prometia ter, Muri.
Professora, segue com a gente. Chegam novas informações agora da CNN Internacional sobre esse ataque à estação de trem em Kramatorsk, que deixou pelo menos 50 pessoas mortas, e mais feridos, 100 feridos, cerca de. Agora, os Estados Unidos informam que a avaliação inicial é de que um míssil balístico russo de curto alcance é que atingiu esta estação de trem. A avaliação é de que esse míssil foi disparado de uma posição russa dentro da Ucrânia, segundo uma autoridade de defesa dos Estados Unidos hoje. Mais cedo, vale lembrar que a Ucrânia acusou as forças russas de usar munições de fragmentação. É aquela espécie de míssil que tem várias bombas menores dentro, quando ela estoura, dá outras bombas menores que também têm um impacto semelhante. E a utilização desse tipo de armamento não é considerado legal, não pode ser usado esse tipo de armamento durante uma guerra. Inclusive, essa acusação da Ucrânia de uso de munição de fragmentação. Mas aqui a gente tem mais informações que chegam dos Estados Unidos nessa avaliação inicial sobre esse ataque à estação de trem que deixou 50 pessoas mortas, entre elas 5 crianças. A avaliação também já da chefe de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet, de que esses ataques podem ser considerados crimes de guerra, o que é bastante importante também da gente ressaltar aqui, principalmente porque a Rússia se incomoda bastante, se incomodou, deixou isso claro, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse por 2 vezes que Vladimir Putin era um criminoso de guerra. Essas munições que estão sendo utilizadas, segundo a Ucrânia, contra o país, em específico, aí nessa estação de trem que deixou 50 pessoas mortas, e também as munições cluster, representam uma ameaça para os civis, porque espalham aleatoriamente essas submunições, uma espécie de bombas menores que estão dentro dela e atingem uma área maior. Essas bombas, elas não explodem com impacto e muitas vezes se tornam uma espécie de minas que ficam ali espalhadas pelo território onde elas caíram. E aí tem um dano maior nesse pós-conflito. Professora Fernanda Manhota, para a gente detalhar aqui o uso dessas bombas de fragmentação que são consideradas crimes de guerra, porque há um rol. Apesar de parecer maluco isso, mas tem uma lista de armas que podem e que não podem ser utilizadas durante uma guerra, né? É verdade, Dani. As pessoas às vezes pensam que a guerra é o espaço sem lei, né, que vale tudo. E não é o caso. Até para a guerra existe um tipo de organização, existem códigos que foram pactuados pelos países ao longo das décadas e sob o qual regem, inclusive, princípios do direito internacional. Em relação à Ucrânia, nós temos acompanhado, sobretudo, algo que vem desde as convenções de Genebra dos anos 40 e mais pontualmente em relação ao Estatuto de Roma, que é o documento principal que está por trás do Tribunal Penal Internacional.